Salve, salve galera, professor Gustavo na área, tudo bem com vocês? Beleza? Seguinte, vamos tratar agora sobre a ação sindical, falando sobre evolução do sindicalismo. Quero comentar aí também algumas questões de greves e tal, né? Conflitos trabalhistas, porque um está em sintonia com o outro, e a atual crise do trabalho, né? Comentar de modo geral como anda esse mercado de trabalho, o que isso acaba também fortalecendo e que vem acompanhado, na verdade, de um não fortalecimento do sindicato. Quer dizer, o mundo do trabalho está em crise, né? Só que, exceto em algumas nações, né, uma ação sindical está muito nula, né? Então é pensar mais ou menos nisso, né? Bom, vou colocar então aqui a ação sindical para a gente discutir um pouquinho isso. E seria basicamente assim. Olha só. O sindicato, de modo geral, e a ação sindical, ele nasce, na verdade, como um movimento por conta ali de todos os desdobramentos sociais da Revolução Industrial, né? E aí, como eu citei para vocês, o sindicato, ele nasce como uma resposta justamente ao cenário de exploração laboral. Agora, o que acontece? O sindicato, especificamente, ele tem um movimento muito importante, ele teve um avanço muito significativo durante o período que nós chamamos de estado de bem-estar social, tá? Então, nós temos aqui o estado de bem-estar social, que seria o quê? Olha só. Quando acaba a Segunda Grande Guerra, em 45, nós temos dois cenários econômicos, né, ou de doutrinas econômicas que acabam tendo espaço, né? E uma delas é o modelo do Keynes, do Maynard Keynes, famoso economista britânico, que foi a base para que o então presidente Franklin Delano Roosevelt tirasse os Estados Unidos da crise de 29. Que é o modelo que a gente chama, que depois vai ser chamado de estado de bem-estar social, né? O estado de bem-estar social, ele vai rivalizar durante quase todo o século XX com um outro modelo que só vai ganhar força nos anos 60, 70, que é o modelo do Mises, tá? O Mises, que é o pai de um dos mentores do neoliberalismo, tá? O Mises, que tem uma versão ao Keynes, né? Por quê? O estado de bem-estar social, ou welfare state, ele parte de uma premissa na qual cabe ao Estado garantir os direitos básicos do cidadão, tá? Então, o estado de bem-estar social é o Estado intervindo na economia em áreas como saúde, educação, previdência social e emprego, né? Então, ele é um Estado mais ativo na área econômica. Ele ganha força no final da Segunda Grande Guerra porque o mundo pós-Segunda Guerra Mundial estava esfacelado, né? As economias estavam em colapso, né? E por conta disso, o estado de bem-estar social, ele tem muita força pós-45. E ele tem um compromisso forte, até porque ele se pauta na questão do trabalho, ele tem um compromisso forte com a segurança laboral, tá? Então, não é de se estranhar que a ação sindical, né, e a própria evolução do sindicalismo, ele tenha um efeito muito frutífero no estado de bem-estar social, tá? Até porque o estado de bem-estar social, ele parte muito da premissa da equidade, ou seja, o Estado, ele aparece como agente para tentar reduzir as disparidades sociais, né? Nos Estados Unidos tem um belo intelectual que é o John Rawls, que ele vive bem mais ou menos esse cenário, é um defensor do estado de bem-estar social, né? Mas de qualquer modo, o estado de bem-estar social também é importante, porque quando ele visa garantir aqui a segurança laboral, ele tenta combater desemprego, tá? Ele tenta criar previdência social, né? Ele tenta justamente proteger o trabalhador por conta da vulnerabilidade do capital, né?
E diante disso, é claro que durante a existência do Estado de Bem-Estar Social, nós tivemos uma grande participação sindical, tá? Então era um Estado que era efetivamente mais aberto para que o sindicato tivesse força, né? Enormes sindicatos e centrais sindicais se formaram de 50 a 70. Em 70, quando surge politicamente aplicado o paradigma neoliberal, aí os sindicatos eles vão entrar em crise. Mas durante a existência do Estado de Bem-Estar Social, a participação sindical realmente ela foi muito expressiva. Vou mostrar uma tabela aqui, olha que interessante. Ó, vamos pensar. Ó. Então, pensando que de 55 a 75, até o choque mundial do petróleo, que é de 54 a 74, nós tivemos então a maior participação das pessoas em sindicatos, tá? Então vamos pensar aqui, 55, ó, de 55, fazendo um corte até 70, ó, 75, ó. Nos Estados Unidos, saíram números de membros absolutos de sindicatos, em milhares aí, ó. Em 55 tinha 16 milhares aí, né? 16 mil, né, trabalhadores em sindicatos. 16 milhões, né? Aí em 75, 22. Beleza? Reino Unido, ó, foi de 9 para 12. A Alemanha foi de 7 para 8, ó. Do Japão, olha só o Japão, ó, foi de 6,2 para 12, dobrou, tá? Itália foi de 5 para 7. França foi de 2,5 para 3,8. A Austrália foi de 1,8 para 2,8. E a Suécia foi de 1,7 para 3, né? Mas tem casos bem significativos aqui, né? Como é o caso do Japão, como é o caso dos Estados Unidos, tá? Então, o caso do Japão realmente é interessante. Houve uma participação aí maior aumentou quase 100%. Então, os números deixam claros que de 55 a 70, 75, a participação, a evolução do sindicalismo foi muito importante, né? E nesse cenário era o momento que o sindicato acabou tendo maior participação, tá? Aí o que acontece? Nos anos 70, nos anos de 1970, nós temos o advento tanto do neoliberalismo quanto o advento da globalização econômica, tá? O neoliberalismo, no meio acadêmico, ele já era conhecido, né? Até porque o Mises, né, o pai do neoliberalismo, ele já era um intelectual que tinha várias obras, né? Se a gente pensar, por exemplo, em termos de recorte, é bem interessante isso, porque, por exemplo, o Hayek, que é o discípulo do Mises, Hayek, nos anos 70, ele ganha o Prêmio Nobel de Economia, o Prêmio Nobel. Por quê? O que ele dizia? Seguindo os ensinamentos do mestre. Ele dizia que o estado de bem-estar social, ele protege muito o trabalhador e o estado de bem-estar social é caro. E é por isso que resultou na crise dos anos 70, tá? Então o neoliberalismo ele vai sair do meio acadêmico, porque ele era discutido do meio acadêmico, e ele vai passar a ser pauta política. Com quem? Nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, tá? Que vai começar a implementar o neoliberalismo, desmantelando o estado de bem-estar social, e na Inglaterra, a Margaret Thatcher, tá? Que vai ali, eu lembro da Thatcher, que ela vai promover uma série de medidas de regulamentação do trabalho, e aí, como resultado, vai surgir, inclusive, do ponto de vista ali da cultura, o movimento, né? O movimento punk, com as críticas à Thatcher, né? Tem lá o The Clash, os Sex Pistols, né? Então o Reino Unido realmente é bem importante nesse sentido. E aí o que acontece, tipo, o neoliberalismo, ele é contra o estado de bem-estar social, tá? Mas assim, o Mises, ele tem um certo problema porque ele dizia que o modelo do Keynes era um modelo comunista. Em nenhum momento o Keynes, ele vai proibir a propriedade privada. Ele não é um modelo revolucionário, só que o Keynes ele diz, ó, o Estado, a economia capitalista gera distorção. Qual que é a função do Estado? Eliminar as distorções. O que o modelo do Hayek quer? O modelo do von Mises, né? Olha, a gente tem que diminuir o tamanho do Estado. Então, educação, trabalho, isso aí tudo fica
com a iniciativa privada, tá? Então, por conta disso, quer dizer, o sindicalismo com o neoliberalismo sofreu demais, porque aqui nós temos a adoção de políticas de flexibilização. Beleza? O trabalho fica flexível até porque aqui passa a se predominar o modelo da Toyota, tá? E diante disso, com essa flexibilização vem também a tal da terceirização, tá? Vem o trabalhador temporário, vem o trabalhador, por exemplo, sem registro de carteira, e aí, claro, diante disso também há uma adoção, principalmente de combate aos sindicatos. Tá bom? Então perceba que o cenário ele muda com os anos 70, né? O vento da história realmente é implacável nesse sentido, né? E diante disso, quer dizer, a fragmentação do emprego, ela torna o sindicato inviável, né? E isso é uma das características do sistema. O neoliberalismo, ele combate o sindicato, tá? Ele combate o Estado interventor, mas ele combate muito o sindicato, né? Bom, aí o que vai acontecer? A globalização econômica, né? Porque a globalização fala do campo econômico, porque tem a política, tem a cultural, né? Ela também bate muito na tecla, porque a globalização ela expande em vários cantos do mundo os conceitos do neoliberalismo, tá? E diante disso, com a globalização econômica, as multinacionais, elas têm muito peso. E aí entra o X da questão. Porque essas multinacionais, essas grandes empresas que hoje atuam em várias nações, o que elas querem? Elas querem uma flexibilização das leis trabalhistas. Tá? Então existe toda uma tendência que a gente consegue observar de modo geral contra as leis trabalhistas, porque existem empresários grandes, né? Empresários que não são do Estado-nação e que querem efetivamente uma flexibilização dessas leis, né? E aí, claro, gente, você desmantela, flexibiliza o trabalho, cria políticas de terceirização e flexibiliza as leis, é inevitável que aí o sindicato sente o efeito, tá? Olha que interessante, para isso cai na Europa, o sindicato cai nos Estados Unidos e também no Japão, né? Bom, se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos de 1950, cerca de 40% dos empregados fora do serviço público estavam protegidos por contratos coletivos. Olha que interessante. Em 1950, nos Estados Unidos, aqueles trabalhadores que trabalhavam na iniciativa privada, 40% deles estavam com contratos coletivos. Em 90 caiu para 15%. Hoje deve estar bem menor. Tá? Por que cai o contrato coletivo? O contrato coletivo ele cai porque nós temos uma crise dos sindicatos que geralmente faziam o meio campo desse contrato coletivo. Beleza? Agora, tem outras coisas também. Por exemplo, crise dos sindicatos devido ao avanço do neoliberalismo, né? Perda da representatividade, representações centralizadas junto aos sindicatos, né? Tem isso a ver. A perda de poder das estruturas confederativas ligadas aos trabalhadores manuais, né? Confusão entre fronteiras jurídicas dos setores, gerando concorrência por novos filiados entre os sindicatos. Enfraquecimento das autoridades representativas dentro de cada sindicato, né? Isso é importante citar esse enfraquecimento porque lá no início do século XX, o sindicato tal, ele tinha um presidente lá e ele era conhecido, ele era uma autoridade, né? Hoje, infelizmente, isso não acontece. E isso, claro, tem a ver com esse desmantelamento do sindicato, né? Tendência à descentralização se comparada à negociação coletiva. Então, tem muito trabalhador hoje em dia anteparado pela lei que ele vai tentar negociar com o empresário indo por seu próprio mérito, não por uma negociação coletiva, né? E também, claro, a crise de representatividade, né? De fato, com essa estrutura do capital desmantelando o Estado, né? Isso fica bem visível. No Brasil especificamente, a reforma de 17, então aqui no Brasil, de modo geral, frisa-se toda a questão envolvendo a reforma trabalhista. A reforma trabalhista,
ela vai desmantelar o sindicato e a ação sindical por várias formas. Mas, de modo geral, o que aconteceu? É assim. O segundo mandato da ex-presidente Dilma, do ponto de vista econômico, foi realmente muito ruim, né? Os indicadores econômicos do segundo mandato de Dilma realmente foram péssimos, né? E isso acontece muito porque alguns historiadores, né, alguns sociólogos entendem que houve um esgotamento da política lulopetista. Tem uma outra leva que considera que a Dilma acabou indo mais à esquerda do que o ex-presidente Lula. E tem vários intelectuais que colocam que a presidente Dilma deu sinais trocados. Quer dizer, durante a campanha eleitoral, ela dizia que o Estado ia ser mais interventor para amenizar as desigualdades sociais do capital, mas ela coloca como ministro da Fazenda o Joaquim Levy, um ultraliberal da escola de Chicago, né, que inclusive pertenceu ao primeiro embrião da equipe do ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, ela deu muito sinal trocado, né? E aí, quando houve uma ala conservadora, né, exigindo reformas, ela não teve base popular nem daqueles que votaram nela, e aí se explica os movimentos, junto com outras circunstâncias, claro, favoráveis ao processo de impeachment, tá? E aí o Michel Temer, quando ele assumiu, o Michel Temer assumiu com muita base parlamentar, né? Ele só não aprovou, o Michel Temer, a reforma da Previdência, porque estava naquela pauta, né? Ele só não aprovou por conta da greve dos caminhoneiros, né? E aí o que acontece? Tipo, a reforma do Michel Temer, a reforma trabalhista de 17, num lance muito ousado entre o legislativo e o executivo, o sistema, ela mudou por completo o sistema de relações de trabalho do país, tá? A lei, com a reforma do Temer, deixou de ser um sistema protetor de um equilíbrio de força entre capital e trabalho e passou a ser um aparato protetor de empresas, né? Tanto é que o acesso dos trabalhadores à justiça foi muito limitado, né? Então a gente está ouvindo aí, a gente acompanha denúncias, né, de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, entendeu? Só que aquela coisa, o acesso à justiça do trabalho ficou mais caro, né? Inclusive, vários advogados que estavam na justiça do trabalho foram e migraram para defesa ali, ou advogados relacionados à defesa do empresário. Porque a reforma do Temer, ela tem essa característica, tá? Além disso, né, como o Temer ele permitiu contratos, a flexibilização de contratos de trabalho, entrou em campo o tempo parcial, né? Ou seja, você trabalha parcialmente na empresa, o trabalho temporário, o intermitente, né? O trabalho terceirizado sem limite, o teletrabalho, ou seja, isso permitiu um ajuste da produção no dia, na semana, no mês e ao longo do ano, né? As definições do que é o salário também foram alteradas e os valores podem ser reduzidos, assim como outras obrigações legais. A demissão também ficou mais facilitada, por quê? Porque, inclusive, a demissão coletiva, porque vários trabalhadores, né, não são anteparados para a lei, né? Agora, para o sindicato, o que aconteceu efetivamente é que os sindicatos eles perderam a arrecadação. A reforma do Temer, né, do governo Michel Temer, ela impede a contribuição compulsória para o sindicato. E aí, como resultado, mais de 90% das receitas dos sindicatos, elas caíram, tá? Vamos ver os dados? Olha só. Eu peguei aqui o dado da central sindical em milhões de reais, tá? Eu peguei então aqui a estrutura de alguns sindicatos, tá bom? Das centrais sindicais. Olha que interessante. Todas elas em 2017, elas acumularam o montante, então em 2017, portanto, antes da reforma. Olha aqui, ó, 213 milhões, ó, tá? A reforma aconteceu em 2021. Olha só. 1 milhão. Tá? Então, efetivamente, quer dizer, a queda brusca na contribuição da arrecadação sindical praticamente invalidou, né, ou descaracterizou o sindicato nesse sentido, tá? Vamos fazer um exercício? Olha só. Opa, agora é o projeto.
Ramalho e Santana, baseado em diversos autores e autoras, afirmam que existe um relativo consenso em torno da ideia de que o sindicalismo se encontra em um momento histórico de crise. Qual das alternativas a seguirem apresenta para os autores uma das razões dessa crise? Vamos lá. A diminuição da intervenção estatal para garantir a filiação dos trabalhadores aos sindicatos e a sustentação financeira deles. B. Mudanças na estrutura produtiva, tais como a flexibilização do uso da força de trabalho e o aumento da terceirização. C. Uma homogeneização da força de trabalho relacionada à desqualificação geral das funções produtivas. D. Mudança das orientações sindicais no sentido de buscar organizar mais os trabalhadores precários, o que teria feito diminuir sua base tradicional. E E. Aumento dos serviços públicos oferecidos pelo Estado, pelos estados, né? O que tiraria dos sindicatos parte de suas funções de assistência ao trabalhador. 1, 2, 3. É a B, né, gente? Sem novidade, ó. Mudança na estrutura produtiva, tais como a flexibilização do uso da força de trabalho e o aumento da terceirização. Tá bom? Então, assim, fica bem cristalino desde então, né? Quer dizer que, olha só, quando existiu o estado de bem-estar social, o sindicato era forte. A partir do advento do neoliberalismo, o sindicato enfraqueceu. É mais ou menos essa a ideia que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Bom, e diante desse cenário, a gente pode tranquilamente estar citando uma crise do mundo do trabalho, tá? Então eu vou tocar aqui, pegar esse tópico, eu vou estar citando greves no mundo do trabalho, né? Greves, conflitos e atual crise do mundo do trabalho. Vamos puxar mais então um tópico, vamos falar um pouquinho dessa greve e dessas crises aí no mundo do trabalho que essa aula cita. Tá bom? Seguinte, nós tivemos várias greves que são importantes ao longo da história, né? A primeira delas que vale salientar, né? Até porque vai dar base a uma memória histórica importante, foi a revolta de Haymarket, tá? Ela vai acontecer especificamente nos Estados Unidos em 1886 e a revolta ela pedia, né, jornada de 8 horas. Né? E diante desse cenário, a greve teve seu ápice em 1886, no 1º de maio, né? Por isso que nós acabamos adotando o 1º de maio como o dia do trabalho. Né? O evento foi totalmente, durante uma manifestação, foi lançado bombas em direção às forças policiais presentes e acabou se tornando um movimento extremamente violento. Né? Bom, mas por exemplo, na Rússia, em 1917, nós tivemos, em 8 de março, nós tivemos mulheres em Petrogrado, que é atual São Petersburgo, que se organizaram fazendo manifestações e greves para protestar contra as condições de vida precárias, né, a fome e as desigualdades sociais. Né? 8 de março, você conhece hoje como Dia Internacional da Mulher. Né? E o movimento, além de marcar a data, né, foi importante, inclusive, para desdobramentos da própria Revolução Russa, porque vai contribuir com a queda ali do regime czarista, né? Um outro que eu cito, que eu acho muito importante, foi o movimento grevista em Paris, em 1968, né? Quando milhões de trabalhadores franceses aderiram a greves em diversas indústrias, paralisando setores chaves da economia do país, né? E é curioso, porque maio de 68, né, começou como uma reivindicação no campo educacional e acabou parando a cidade, né? Um negócio muito louco. E diante desse cenário, também foi icônica nesse movimento, né? A greve de 17 em São Paulo aqui no Brasil também é icônica, né? Nós tivemos também a greve dos metalúrgicos do ABC, né? Também importante nesse cenário, tá? E também eu lembro também que greve dos petroleiros, né, contra as políticas de arroxo do então presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, né? Então, quer dizer, o movimento grevista, ele é muito robusto, né? A greve, historicamente, se a gente pensar no caso brasileiro, era um negócio complicado porque o Código Penal de 1890, ele considerava, de modo geral, a greve uma prática criminal. Então, lá no início da República Brasileira, nós tivemos a greve sendo considerada crime, tá?
E assim, a greve ela é um artifício. Com a Constituição de 88, ela é considerada um direito fundamental. Aí você pode pensar assim, tá, Gustavo, mas como é que fica? É que existe uma pressão do meio empresarial para que as greves não ocorram, porque greve significa para eles uma queda de produtividade, né? E geralmente em cargos maiores no que se refere a salário e tal, né? Aí o que acontece, tipo, no nosso caso, né, quando a gente fala, então o que a gente pode perceber? O mundo inteiro tem um histórico de greve, né? Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Rússia, pode ser no caso brasileiro, tá? Mas de qualquer modo, hoje o movimento ele anda parado porque houve um avanço importante dos setores que são setores informais, tá? E diante desse cenário, o que acontece? Houve também, quando a gente fala dessas greves, dessas crises do mundo do trabalho, vale salientar que em 2009 nós tivemos a criação do MEI. Os MEIs que são microempreendedores individuais, o microempreendedor individual, tá? Ele foi implementado em 2009 com o objetivo de ampliar o acesso dos informais a direitos sociais, tá? Só que assim, o MEI, eu entendo uma certa boa vontade no sentido, olha, o trabalhador ele contribui, né? Pagando ali hoje, tá, se não me engano, tá R$71, né? Você contribui e você pode ter uma forma, né, de previdência social. Só que o MEI, ele acabou criando um resultado inverso, porque o MEI enfraqueceu os sindicatos, tá? Então, vários intelectuais colocam de modo geral que, assim, o MEI ele acabou individualizando o acesso aos direitos. E como resultado, isso acabou dando o efeito rebote, que seria o enfraquecimento dos sindicatos, né? E o MEI, de certa forma, ele valoriza muito o seu empreendedorismo individual, ele valoriza muito a sua liberdade de escolha de decisões, né? Porque ele é um microempreendedor que tem a tendência natural de estar mais atento aos ideais da elite, do empresário, até porque ele é um microempreendedor, do que com um trabalhador convencional, né? E aí as centrais sindicais também entraram em colapso com as questões dos MEIs e tal. De qualquer modo, então, quer dizer, a categoria ela também traz uma atual crise do trabalho, porque o MEI ele está averso à sindicalização, né? Então isso esboça mais ou menos como anda essa crise do mundo do trabalho. Ou seja, o mundo do trabalho ele teve efetivamente uma contribuição histórica, só que hoje, devido ao avanço do neoliberalismo, da globalização e o desmantelamento do estado de bem-estar social, que permitiu uma flexibilização das leis de trabalho, a coisa ela complicou bastante, tá? E diante desse cenário, no Brasil nós temos vários efeitos disso, né? Seja a categoria dos MEIs em 2009 ou a reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer, que a gente já comentou, tá? Agora, as greves, de modo geral, elas têm uma importância nesse sentido, porque se a gente pega, quer queira, quer não, olha a importância que o movimento sindical teve nos anos 70, né? Então, nós tivemos greves importantes nesse cenário. Agora, é claro, tipo, se eu tenho um advento das greves ao longo de todo o século XX e hoje o movimento ele perdeu espaço, é inegável que o discurso neoliberal ele ganhou espaço e, como consequência, o movimento grevista também sentiu seus efeitos, tá bom? Bom, então, por conta disso, nós temos, no final das contas, uma crise do mundo do trabalho. Isso cria uma representatividade do mundo do trabalho e toda aquela coisa que existia com o estado de bem-estar social, com a segurança laboral, ela também entrou em crise, tá? O que eu gosto sempre de alertar nesse sentido é que, assim, tem gente que acha que o sindicato morreu até por conta dos níveis de arrecadação. Olha, a gente tem que tomar um certo cuidado porque o sindicato é movimento social, tá? E movimento social ele pode sumir, mas uma hora ele volta, tá bom? Então nós temos algumas iniciativas em alguns países de, por exemplo, pessoas que não são sindicalizadas, né? Ou pessoas, por exemplo, que trabalham como entregadores, que estão fazendo greve, que estão protestando, né? Tem alguns países que vêm avançando em legislação contra essas plataformas mais novas, ou seja, é um cenário tenso, o mundo do trabalho está tenso, tá? E aí, gente, não tem uma novidade.
Por que nós temos uma atual crise do trabalho? Porque houve um desmantelamento do sindicato das redes de proteção, tá? Então é mais ou menos nesse cenário que a gente consegue entender a evolução do sindicalismo, as greves históricas, os conflitos trabalhistas e a atual crise do sindicato, beleza? Era isso, obrigado pela atenção, fiquem bem, nos vemos numa próxima oportunidade. Paz e bem, tudo de bom, tchau, tchau.